Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Os Primeiros Povos das Américas. Lembrando, eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar da grande e última civilização das Américas, os povos incas, né? Vamos passear vamos nos aventurar, né, por essas histórias, né, desse grande povo e dessa grande civilização. Vamos começar pela localização, né, que ficava aqui bem no centro, aqui bem quase, né, ao centro aqui da parte andina, né, que nós vamos falar agora há pouco, e suas principais, né, localização aqui em Cusco, Machu Picchu e aqui um pouquinho acima em Quito, né? Vamos iniciar nossa aula. Então, os incas, né, fixados aqui na região dos Andes, né, como eu disse, constituem uma grande civilização que dominou uma ampla faixa de terra pelo território sul-americano, né, onde a gente vê aqui marcado em verde. De acordo com o relato de natureza mística, o povo o povo inca se fixou inicialmente na região de Cusco, aqui embaixo, né, logo aqui, né, e teve como primeiro grande líder Manco Cápac. Por causa das condições geográficas mais favoráveis à presença inca, se concentrou primeiramente na região central dos Andes, né, onde está aqui Machu Picchu. Por volta do século XV, os incas estabeleceram um processo de expansão territorial que buscou os planaltos encravados entre as montanhas andinas e as planícies do litoral Pacífico Sul. A tutela, né, do imperador Pachacuti Yucapanque e outras populações foram militarmente, né, subordinadas ao poderoso, né, ao Império Inca. Com isso, né, a civilização passou a tomar a feição de um grande império. O Inca era a mais importante, né, autoridade política entre o povo Inca, venerado, né, com os descendentes, né, do deus Sol e Inti Raymi. O imperador era o principal guardião de todos os bens pertencentes ao Estado, incluindo propriedades de terras. Os terrenos cultiváveis, né, eram divididos em 3 parcelas distintas. A terra do Inca, né, que é destinada ao rei e seus familiares, a terra do deus Sol, controlada pelos sacerdotes, e a terra da população. Em um âmbito geral, a elite da sociedade inca estava composta pela família real e os componentes, né, os ocupantes dos altos cargos, né, políticos administrativos, os sacerdotes, chefes militares, juízes, governadores, provinciais e sábios. Logo abaixo, né, dessa pirâmide, né, vamos dizer assim, em posição mediana, temos os comerciantes e artesãos, que garantiam, né, a circulação de mercadoria, que atestaram, né, a presença de uma rica cultura material. Os camponeses se organizavam através de um grupo extenso, né, entre as suas famílias, que ficava conhecido com o nome de Ailu. Cada Ailu tinha o trabalho agrícola, o serviço militar e suas demais obras organizadas por um líder mais velho, chamado curaca. Geralmente, né, cada uma dessas unidades de produção era dotada de um grande armazém que estocava alimentos e roupas utilizados em qualquer eventualidade. No caso, né, da religiosidade dos incas, era marcada pela adoração de vários elementos da natureza, como o sol, a lua, o raio, a terra. Eles eram um povo que era muito ligado aos fenômenos naturais. No sistema, né, de valores da religião inca, todos os benefícios alcançados deveriam ser retribuídos com algum tipo de sacrifício que expressava a gratidão dos homens. Por esse fato, vamos observar, né, mais adiante, que os incas
observavam vários rituais, né? Tinham vários rituais onde sacrifícios, inclusive de humanos, eram comuns. Para interligar, né, as cidades do Império Inca, tinha uma série de estradas, né, com pedras, né, bem demarcadas, né, o que a gente hoje até fala que conhecemos como ruas e até mesmo pontes, né, pontes essas bem construídas na época, com objetos, né, de facilitar, né, a comunicação, o deslocamento das pessoas, né, e vale ressaltar também que as cidades incas contavam, né, com vários projetos arquitetônicos complexos que incluíam, né, a construção de palácios, fortalezas e templos, né, com dimensões surpreendentes. No século XVI, né, momentos que marcam, né, a chegada dos espanhóis aqui na América, a civilização inca sofria com uma série de conflitos e de ordem interna, né, ele já não estava conseguindo se entender entre eles. Aproveitando, né, dessa desordem, vamos dizer assim, né, dessas desordens entre eles, os colonizadores europeus empreenderam, né, um violento processo de dominação e no ano de 1571 os remanescentes, né, dessas civilizações foram subordinados após a morte do seu principal líder, o Tupac Amaru I. Né? Então aqui, né, nesse primeiro slide, a gente vê a localização, né, dos Incas, também tivemos um breve resumo do que é a civilização Inca, e agora nós vamos dissecar cada pedacinho, né, dessa história deles. Então aqui, né, as cidades incas. Vamos reparar, né, que hoje essas fotos aqui são bem recentes, até porque são lugares que existem até hoje, né, nos Andes, né, na Cordilheira Andina. Então aqui a gente repara bem, né, que são relíquias deixadas, né, por esses povos, né, que os colonizadores aqui chegaram, decidiram, né, deixar, né. Uma delas aqui é Machu Picchu, né, que é a cidade que é super visitada hoje em dia por turismo, né, uma cidade turística, e Cusco também, que é uma cidade bastante turística. Vamos falar aqui de cada uma delas, né, que são as duas principais cidades importantes na cultura inca. As cidades, né, a cidade aqui de Cusco era o centro do mundo para os incas. Por isso, os espanhóis construíram outra cidade em cima da suntuosa capital, né? Então essa aqui era a capital dos incas na época, e os espanhóis, por sua vez, vendo, né, aquela grande majestosa cidade, resolveu aproveitar, né, dela. E claro que com o passar do tempo ela foi atualizada, né, mas há bastante relíquias, né, dessa época inca também lá em Cusco, né? E a origem de Cusco se confunde, né, com as lendas do Império Inca, onde a cidade se localiza, né, havia sido habitado por séculos antes a chamada deste povo, mas foi sob seu domínio que a região, né, conheceu o apogeu. Então, após, né, a chegada dos espanhóis aqui, é que ela teve os seus grandes feitos, né? No início da ocupação, a cidade era dividida em dois setores, né? O Hanan, que é o alto, e o Uri, que é o baixo, né? Então, você vê que é uma cidade que ela é construída no alto e no baixo. O grande planificador, né, de Cusco, como sabe, o império foi o soberano Pachacuti, né? Para conseguir o seu ímpeto, Pachacuti ordenou a desocupação, né, da velha Cusco, elaborou um novo traçado para a cidade e tratou de repartir suas casas e terrenos entre aqueles que julgavam e deviam viver ali. Então, na época, né, Pachacuti ele se apropriou, né, dessa cidade e dividiu, né, as terras com aqueles que ele achava, né, que mereciam estar ali próximo ao rei, né, a ele. Então aqui a gente vê, né, o famoso Templo do Sol, onde é possível, né, visitar essas ruínas, né, que estão em Cusco, como eu disse, e suas construções impecáveis, né? Então antes aqui era um Templo do Sol, hoje ela é uma catedral, Catedral de Cusco, tá? Aqui ao lado, né, Machu Picchu.
foi ao lado de Cusco, né, também é uma cidade que é do lado ali, como a gente viu no mapa, né, anteriormente, um dos dois mais importantes centros urbanos da antiga civilização Inca, né? Inca, que significa filho do sol, era o nome que se dava ao soberano que reinava sobre o povo Quixuá, que se desenvolveu na região das Américas do Sul, onde hoje se encontra países como Peru, Equador, Bolívia e o Chile. Né? Então aqui a gente vê, né, o Império Inca, cujo último chefe, né, político foi Tupac Amaru, né, morto, como eu disse, né, em 1572, né, era conhecido como Tahutsuan, que isso significa o mundo dos quatro cantos. Essa denominação, né, estava ligada, sobretudo, ao fato de um império, né, se dividir em quatro partes principais, que era Cusco, né, que significa umbigo do mundo, que ficava no centro, né, dessa quarta região, né, e as construções e a construção, né, da capital da civilização inca, que era Machu Picchu, que significa velha montanha. Foi construído por volta do século XV, né, pelo líder inca Pachacuti. A montanha, né, que vocês veem aí ao fundo, né, dessa imagem, na qual sua estrutura foi erguida, fica próxima a Cusco, né, no atual Peru. Portanto, né, perto do centro do império, em Machu Picchu foram construídas as pirâmides em degrau, templos, né, calendários solares e diversas outras construções em pedra e adobe. Além disso, né, é comum, né, a domesticação de animais, né, nessa cidade, como a, alpacas, né, como as alpacas e as lhamas, né, que são até, eles usam muito até hoje, até para fazer os seus casacos, enfim, né, suas vestimentas, que estavam, né, na base da economia na época, né, desse povo do Quixuá, já que deles eram extraídos, né, a lã, como eu disse, né, que é extraída até hoje, e também serviam para o transporte de carga e alimento. Por muito tempo, né, Machu Picchu foi considerada a cidade perdida dos Incas, pois até 1911 não se sabia com precisão qual era a sua localização. Sabia-se, né, que a montanha estava num círculo, né, do chamado Caminho Inca. Isto é um caminho, né, de túneis perfurados em rochas que ligava todo o Império Inca por cerca de 40 quilômetros. A descoberta dessa divulgação, né, de Machu Picchu só ocorreu em 1911 com a expedição do arqueólogo americano Hiram Bingham. Então a gente nota, né, essa cidade ela ficava bem ao centro e em volta dela ficava todo o outro Império Inca e ligado por ela entre túneis. Então imagine como essa civilização era bastante, né, inteligente, né, para poder fazer vamos dizer, essas drenagens, né, de túneis, coisas que a gente conhece hoje e a gente acha que é muito fácil, né, fazer. Outra coisa, né, aqui, né, hoje essas ruínas ainda estão lá, né, algumas e nelas há, né, algumas partes ainda de alguns templos onde eram feitos, né, seus sacrifícios esses ou humanos ou com frutas, animais, enfim. E também no local ainda permanece, né, esses dois animais que eu citei aqui, né, que é a lhama, que é muito utilizada, né, a lã dela, né, para fazer casacos, e o alpaca, né, que é uma espécie tipo de camelo, só que camelo menor, que serve também para levar, né, levar, né, os adornos, né, levar tudo que precisa, né, usar como burro de carga, né, vamos dizer assim. Então a gente vai para o próximo slide, né, a sociedade, né, como era essa sociedade inca, né? Com a chegada, né, dos europeus, chegaram também as doenças, né, e outras pestes do mundo antigo. Como, né, com a ganância, né, e o capitalismo, o Império Inca era um império, porque antes, né, o Império Inca era um império socialista,
Mas não é um socialismo, né, desses que a gente vê na ex-União Soviética. Era um socialismo que pensava realmente em todos os cidadãos. Porque por mais que a gente pense, eles tinham uma hierarquia, sim, mas eles tinham uma divisão muito bem elaborada, né? Eles pensavam em todos. Até porque, se eles, é aquilo que a gente fala, se não existir a base, né, dessa pirâmide, não existe o topo. Então eles tinham essa grande preocupação. E o Império, né, eles tinham uma divisão de produção e moradia, e tudo o que passava, né, que você possa imaginar, havia dimensões da terra, de alimentos e serviços e riqueza, sendo permitido o acúmulo de bens desnecessários. Então, um pobre também podia ter seu baúzinho lá de joias, ouros, enfim, desde que ele, né, adquirisse aquilo de forma honesta, né? A forma de vida era muito equilibrada. Cada cidadão inca tinha direito a um pedaço de terra para o cultivo de seu alimento, sendo que quanto, né, mais integrantes haviam em uma família, mais desses pedaços de terra ele podia ter. A ordem, né, do cultivo do alimento vinha assim: as primeiras terras a ser cultivada era dos necessitados, né, dos que não tinham como cultivar as suas terras sozinhos. Depois vinha a das mulheres e dos aldeões. Logo após vinha a dos sacerdotes e do Sapa, né? O Sapa que é o imperador, né? É chamado de imperador. E por último, né? Era semeada e cultivada a terra do sol, né? Que era destinada aos deuses, né? Então era muito importante. Aquela terra ali que tinha melhor produtividade, eles falavam assim, não é nem do rei e nem dos sacerdotes e nem do guerreiro, é dos deuses, né? Então aquela terra ali, a melhor terra era destinada sempre aos deuses, né? Se por algum motivo, né, o aldeão, né, cultivasse a terra de um sacerdote por motivo de beneficiá-lo, né, o aldeão e o sacerdote eram punidos, pois eles sabiam que era obrigatório seguir a ordem não por motivo de dever, mas para beneficiar primeiro quem precisa. Então, quer dizer, primeiro você vai semear a base, né? Como a gente falou aqui, né? E depois que vai vir sucessivamente, né? E sendo que o melhor produto ficava sempre destinado aos deuses. Então, o chefe, né, de Estado, ele que era o Inca, né? Um imperador, né, conhecido, como eu já disse, né, de Sapa Inca, né, ou Inti, e reverenciado por todos. Essa rede, né, de sacerdotes era escolhidos, né, pelo imperador. Entre a nobreza estava junto ao Inca, né, então vivia ali próximo ao palácio, vamos dizer assim. A população vivia em pequenas coletividades, né, agropastorais, né, que é agrícola e pastoril, sendo que cada aldeia era habitada por um grupo de família, denominado, como eu já disse, né, lá em cima, os Ailu. Né? Essa sociedade era hierarquizada e formava pelos seguintes segmentos, né? O Ailu real, né, que era os incas de sangue, responsáveis pela administração do palácio, e os incas de privilégios, isto é, né, os nobres que ocupavam os cargos religiosos, e os administradores de chefia militar. A camada média, né, que era composta pelos funcionários públicos e trabalhadores especializados, a classe mais baixa, formada pelos artesãos e camponeses, né, que pagavam elevado tributos, né, ao rei, e com o objetivo de manter o império, né, foi formada uma rede complexa de burocracia administrativa e militar. A sociedade também era composta pelos artesãos especializados, como pintores, escultores, ceramistas, oríveres, né? etc. Esse pessoal aqui, né? Esse povo, curandeiros também estavam incluídos nessa parte, feiticeiros, eles também pertenciam a uma classe, né? Então eles tinham também eles estavam ali entre o povo e os deuses, entre o povo e vamos dizer assim, a monarquia, né? E eles recebiam também para isso, né? Os Anacoamas, né? Que são povos originados
sublevação da cidade de Ianacu eram escravos que exerciam funções exclusivamente domésticas, né? Então eles também tinham escravos, né? Se eles saíam para guerrilhar, né, num território próximo e dominavam esse território, essas pessoas viravam escravos deles. Mas não era assim escravos como a gente tem em relatos históricos aqui. Escravos assim, trabalhavam para eles, mas essas pessoas também tinham a sua classe ali, né? Eles eram só chamados de escravos porque eram de outros povos, vamos dizer assim. Né? Mas eles tinham suas casas, suas colheitas também, suas culturas, enfim. E a economia inca? A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado da idade, né, de cada um. O alicerce, né, da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes, né, como a gente vê aqui na imagem ao lado. A distribuição da terra era feita de acordo com o tamanho, né, da família. Quanto mais filhos, mais terras, né? Nós também já falamos sobre isso. E assim ninguém tinha problema de alimentar sua prole. Lavouras, né, se estendiam, né, pela copa, em costas, né, dos íngremes, com os sistemas, né, de terraço, espécie de degraus, né, espécie essa que a gente utiliza até hoje para início de plantação, né, em alguns lugares. Logo, né, das montanhas, né, e sustentados por paredes de pedras. As terras, né, estatais eram cultivadas por todos e pela produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes e os militares. Os excedentes, né, vamos dizer assim, eram estocados, né, em armazéns instalados ao longo de todo o império e repartidos depois, né, com a população em tempos de carência ou épocas de calamidades. Para melhor a produtividade, né, da terra, eram usados dois recursos, né, dois recursos eram utilizados. A adubação, né, feita com esterco de lhama, né, e dos pássaros de irrigação com tanques e canais, né, que é o que a gente vê aqui ao lado, criavam, né, as lhamas, né, que também a gente está vendo aqui, que serviam, né, de transporte, né, as alpacas e as vicunhas, né, das quais obtinham a lã e a carne. No litoral, as populações viviam principalmente da pesca. Para prestar contas, né, desses impostos recolhidos e controlar, né, uma produção, era usado o quipu, que significa um nó, né, em quechua. O quipu consistia num cordão no qual estava presa uma série de pequenos cordões, né, vamos dizer assim, coloridos, pendurados em forma de franjas e com vários nós. A economia inca estava baseada nos Ailu, né, uma espécie de comunidade agrária, né, que cultivava o milho, que era a base da produção agrícola, seguindo pela batata, tomate, abóbora, etc. A agricultura era extremamente desenvolvida, com a construção, né, de aquedutos, plantações nos terraços e canais de irrigação. A domesticação das lhamas, né, vicunhas e alpacas foi de muita importância para a civilização inca, uma vez que estes animais forneciam, né, como a gente sempre está informando aqui, forneciam lã, couro e eram utilizados também como meio de transporte. Então aqui a gente vê, né, os incas, né, que é uma forma de produção deles, né, que está lá até hoje também, né, só que é um campo, agora é um sítio aberto, né, para visita. E aqui ao lado, né, nas cordilheiras também dos Andes, na cidade de Machu Picchu, a lhama, que era um animal, um dos animais, né, mais importantes aí para a economia inca, né. Então a gente vê que esse animal aí, a gente pode dizer até que é quase um símbolo, né, símbolo inca e hoje peruano, né, para eles, porque até hoje também eles são utilizados como transportes, né, para subir
esses vilarejos aqui, quando os turistas, né, passeiam por lá. E a política inca era direcionada, né, principalmente pelo imperador, que controlava todo o que acontecia no império. Né? Ele comandava, né, uma população de cerca de 15 milhões, né, de habitantes, divididos em 200 povos diferentes da capital, né, que era Cusco, para dar coesão, né, a este vasto império. Ele impôs, né, um idioma que era o Quechua, né, o Quechua, vamos dizer, e se estabeleceu o culto do Deus Sol, o Inti. Igualmente, todos, né, deveriam trabalhar para o sustento, né, da família, e isso garantia que tivesse comida e roupas. Claro que o imperador e seus nobres, né, tinham o privilégio, né, eles não iam pegar e botar a mão na terra, né, meu povo, né, isso aí nunca, né, mas a sociedade inca, ninguém passava, né, fome, e todos tinham um trabalho. Como forma, né, de estabelecer uma coesão no império, se impôs um idioma, né, que a gente já tinha falado aqui em cima, que é o Quechua, e o culto, né, do Deus Sol. Todos trabalhavam, né, para garantir a alimentação e o vestuário. Entretanto, né, o imperador e seus nobres tinham direito a alguns privilégios, né? Então, privilégios esses que ficavam, né, sob guarda, sob castelo, a melhor colheita, né? Vamos dizer assim, a primeira melhor da melhor para os deuses e a segunda melhor para o imperador e os seus. Então aqui a gente vê, né, uma representação, né? O Inca era a mais alta autoridade, né? O imperador aqui, mas isso aqui é uma representação que a gente vê hoje, né? Lá no para quem vai, né, nesses lugares, né, em Machu Picchu, Cusco, tem essas apresentações teatrais, mas era exatamente assim que o povo vivia naquela época também. E a cultura indígena? E a cultura inca, né? Inca indígena também. A grandiosidade, né, da arquitetura e da engenharia dos incas se apresentam, né, através de palácios, casas, templos, fortalezas, as pontes, né, como eu falei aqui, túneis, estradas, canais e arquedutos. Coisas essas que ainda tem até hoje, tá, em algumas cidades aí pelos Andes, né, da chamada América do Sul. Os incas não tinham escrita, né, eles não tinham escrita naquela época, mas eles transmitiam, né, suas ideias e conhecimentos através da oralidade e dos desenhos, né? Então, como que ficou gravada vamos dizer assim, essa história deles? Através, né, da oralidade, de pai passando para filho, e filho passando para filho, e vô, e bisneto, enfim, né, dessa forma. E os desenhos, né, eles desenhavam muito, né? A arte funerária, né, também, como suas máscaras, né, e oferendas também chegou até nós, né, que até nos permite, né, conhecer mais sobre as habilidades artísticas desse povo. Além disso, né, eles utilizavam também flautas de bambu para tocarem, né, músicas para o divertimento ou para o culto, né, dos seus deuses e a natureza. Então isso também foi achado por historiadores, né? A cultura, né, inca era retratada pela grandiosidade, né, da arquitetônica dos templos, né? Então, como a gente falou aqui. E possuía, né, aptidões, né, na funerária também. Então aqui a gente vê uma máscara, né, cerimonial feita com ouro, né, utilizado pelos incas, né? Então essa máscara era utilizada justamente em épocas, né, de festas religiosas, cultos aos deuses, também em velórios, enfim. Vamos seguindo. A religião, né? A religião inca estava baseada, né, na adoração do deus Itu, que seria o deus Inti, desculpa, que é o deus Sol, a partir do templo do Sol, né, onde a gente viu lá naquela primeira cidade lá de Cusco, né, no centro da cidade de Cusco, era possível traçar linhas imaginárias, né, na direção dos locais de culto das diferentes classes sociais da capital. Dentre as práticas religiosas estavam
as consultas, né, com oráculos, com confissões públicas e sacrifícios. Como oferenda, né, o preciso, né, calendário também inca marcava o ciclo anual das festas religiosas, né? A religião é comandada por boa parte, né, dessa cultura também, né, faz parte da cultura dos incas, né? E eles eram politeístas, né? Ou seja, eles adoravam deuses diversos que eram associados a elementos da natureza, né? O sol, a lua, o rio, chuva, a terra, a seca e etc. Né? Eles tinham tudo que referente, o trovão, o vento, era um deus para eles. Tudo era referência de deuses para eles. E eles praticavam também, né, como eu falei aqui, rituais humanos, né, esperando que os deuses, de uma certa forma, dessem uma resposta, né, em forma de chuva e boa colheita e proteção. O principal deus deles, né, como eu já disse, que é o Iti, né, e esse deus, né, era o chamado Deus Supremo, né, que exercia a soberania no plano divino e era uma divindade muito importante, né, para os incas. E em muitos, né, desses templos, né, e santuários foi encontrado, né, o Deus Sol. Eles possuíam, né, um grande templo também em Cusco, né, como eu falei, aquela capital, né, lá na frente. E dentre, né, as práticas, ele já estava a consulta, né, como disse, dos oráculos. Né, o calendário, né, como eu disse, o calendário dos incas, né, marcava o ciclo anual das festas também religiosas, né? Eles tinham um calendário só para festas religiosas. E os deuses incas, né, possuíam vários deuses, né? Alguns deles eram aqui esse nome Varacocha, né, que é o Iracocha, que é o deus criador, né, do mundo. O Iti, que a gente tem falado aqui muito, que é o Apu Iti, que é o deus sol. A Manakilá, que é a deusa da lua. O Pachamama, né, que é a deusa da terra e da fertilidade. A religião é marcada, né, por uma grande vida, né, de cultura inca e diversos deuses que em geral eram associados a elementos da natureza, como a gente já mencionou também, né? As divindades recebiam oferendas, né, incluindo sacrifícios, como a gente já disse, né, para terem uma boa colheita, uma boa sorte, enfim, né? E até mesmo para que tudo, né, para que chovesse, enfim, era feita essas oferendas. Então aqui a gente vê também mais uma representação, né, moderna do ritual religioso praticado pelos incas, né? Nada mais é que uma apresentação, né, para quem visita aí o país, né, do Chile, né, as cidades de Cusco e Machu Picchu, ver essas apresentações aqui são feitas para turistas, né? Mas é bem assim mesmo, bem imaginado que era dessa forma mesmo e como está até também configurado, né, em livros de história e relatos também históricos. E chegamos ao fim do Império, né? O Império Inca começou a se desagregar, né, no final do século XV e ao enfrentar, né, várias rebeliões internas e com a chegada dos espanhóis, estes se aliaram, né, aos inimigos dos incas e terminaram por conquistá-los em 1533. O imperador Atahualpa foi executado e, após a sua morte, os incas se refugiaram nas montanhas, onde resistiram até 1571, quando foi capturado e morto o último líder, Tupacá Amuru. Seu neto, né, o Tupacá Amuru II, liderou a última insurreição inca, mas também foi assassinado, né? Então a gente pode ver que eles até tentaram, né, resistir, mas enfim, todos eles, né, acabaram, né, por si sendo ou capturados ou mortos e os espanhóis, né, no caso, que chegaram aqui e os seus aliados, né, outras tribos, acabaram por dizimar, né, essa grande cultura. Mas, né, a cultura inca, ela ainda é muito presente, né, na sociedade andina, né, principalmente, né, ela se faz presente no Peru, que é possível ir, né,
a vários lugares e conhecer essa cultura, né? Como Machu Picchu, que é a cidade que nós vimos aqui, né, na nossa aula, cidade inca que se situa, né, na Cordilheira dos Andes, o Vale Sagrado, que reúne vários monumentos arqueológicos e povoados indígenas. A, outras curiosidades, né, que a gente vê aqui também, né, que faz parte, né, da cultura inca na atualidade, que o imperador, né, era visto como um deus, né, por isso a população acreditava que ele possuía dons divinos, né, então a gente vê isso até hoje nas representações, né, teatrais, né, da época, dessa época, né, também, né, a existência das virgens, né, uma apresentação, né, das virgens do sol, que são mulheres, né, que serviam ao deus sol, né, a atribuição, né, das terras, né, toda essa encenação, né, da encenação e por si só, né, a tecelagem também, né, dos artesanatos indígenas, né, que é bem presente até hoje, né, então aqui a gente vê uma tecelã, né, em camélia andina, né, fazendo os artefatos de lã, né, que é daqueles bichos, né, que até hoje vivem na cordilheira, né, que é as lhamas, né, koala, enfim. E aqui também fiéis, né, que realizam oferendas a Pachacama, né, no dia 1º de agosto. Tudo isso é possível, né, nas visitas, né, ao Chile, Bolívia, né, esses países assim que onde o Império Inca foi bastante significativo, né, onde eles dominaram e ocuparam essas regiões. Né? Lembrando a vocês, né, que todas as aulas têm aqui no final, né, as referências da onde ela foi feita, né, os sites onde a gente tira a aula, né, as imagens. E eu aproveito aqui para novamente convidar vocês a deixarem, né, seus comentários, suas dúvidas, né, se quiserem também, né, deixar seus relatos, né, se alguém quiser deixar um relato, fique à vontade. E nos vemos, né, na próxima aula. Agora nós já vamos começar, né, nós já estamos na América do Sul e a próxima aula provavelmente já vamos entrar aí na área que hoje é conhecida como Brasil. Então vamos falar dos nossos povos aqui, dos nossos descendentes indígenas. Para vocês aí uma boa noite, fique com Deus, espero vocês na próxima aula e até mais. Um beijo a todos. Vão com Deus.